Nesse momento eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, nos apresentando ao nosso Deus. E hoje o Senhor tem uma palavra toda especial aos irmãos, aos amigos que estão nos ouvindo, o qual eu aproveito nesse momento a dar um alô, um abraço bem apertado em cada um de vocês que estão aqui conosco. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir para Deus trabalhar no nosso coração, que a sua palavra ela possa penetrar da forma mais profunda possível nas nossas vidas, porque quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, ela traz vida, transformação e refrigério para a nossa alma. Ela sara, ela cura e ela nos dá todo o direcionamento para vencer as intempéries da vida. Então feche seus olhos nesse momento. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós queremos aqui te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome. E duas palavras eu quero falar nessa oração. A primeira é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. E essa oração é uma oração de gratidão pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas muitas misericórdias para conosco. A segunda palavra que eu quero falar é Maranata. Ora, venha, Senhor Jesus. Nós estamos passando, ó Deus, momentos de dificuldade, de aflições, mas o Teu Espírito Consolador tem nos consolado, nos dado força. E nós aguardamos ardentemente o retorno do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois o assunto da Bíblia, sobretudo do livro de Apocalipse, é que diz que Ele vem sobre as nuvens e todo o joelho se dobrará e todos irão dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te apresento cada uma das vidas que estão nos ouvindo, das nossas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que cada um possa ser tocado pelo Teu Espírito nesse momento, ó Deus, e que nós venhamos reconhecer Teu senhorio, e que venhamos, meu Deus, sabe, nos colocar aos Teus pés, te buscar de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor ainda nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto ainda está perto. A porta da graça ainda está perto, Deus está chamando. Esse é um sobreaviso de Deus para que nós possamos cair e nos render aos seus pés. E em nome de Jesus, eu te apresento esta palavra que nós iremos meditar e ministrar na vida dos amados que nos assistem e que o Senhor, meu Deus, possa fazer grandes coisas por meio da minha vida. Me use tão somente como um instrumento de bênção na vida deles que estão nos assistindo, nos ouvindo, para a glória, honra e louvor do teu nome. É esta oração que eu te faço e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, hoje eu quero fazer uma leitura muito especial com os amados irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, o último livro da Bíblia. Apocalipse diferentemente como muitos às vezes acreditam erroneamente, não fala sobre fim do mundo. O mundo não vai se acabar. O que vai se acabar é toda a maldade que foi gerada pelo pecado. É isso que o Senhor ele vai acabar e destruir. Então, Apocalipse é o livro da revelação que Deus tem dado para nós, seus servos, analisarmos as coisas que ele vai fazer antes do retorno de Jesus Cristo. E quando nós lemos, e eu quero primeiramente fazer essa leitura, não sei quantos acompanham nossos artigos, os nossos devocionais. A nossa devocional de hoje, né, pela manhã, ela vai tratar sobre justamente as bem-aventuranças, né, daqueles que leem, que ouvem, né,
e guardam a palavra desta profecia. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá? Então, o tempo está próximo, mas nós não devemos temer. Devemos confiar em Deus, conhecer a sua palavra, porque Deus tem se revelado para nós e nada que vier a acontecer nessa terra será algo que vai tomar os servos do Senhor de surpresa. A não ser que você seja daqueles muito desleixados, que não lê, que não se dedica a estudar a palavra, que não busca o Senhor, que não tem uma vida de oração, não tem intimidade com Deus. Mas aqueles que lê a palavra, que medita nela, que tem uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de temor e tremor a Deus, está muito tranquilo em relação a essas coisas. Porque todas elas não são novidades, mas são algo que o povo santo de Deus já tem revelado na sua eterna palavra. E quando nós analisamos o livro de Apocalipse, tá? Eu quero trazer a carta, né? Hoje, a leitura da carta à igreja de Éfeso. Está lá no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 7. Tá? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao verso 7. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei a tua obra, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra hoje e eternamente. Essa é uma palavra muito maravilhosa. Uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Então, primeiramente, eu quero apresentar para vocês essa cidade, Éfeso. Que igreja era essa? No princípio do Evangelho, na igreja primitiva, não havia denominações, né, instituições, e a igreja normalmente era nomeada de acordo com as cidades que eram alcançadas. Por isso que você lê no Novo Testamento, sobretudo nas epístolas, quando diz Paulo escrevendo a carta à igreja em Corinto, aos Filipenses, porque foram cidades que foram alcançadas. Então, a carta à igreja em Éfeso, certo? Se refere à cidade de Éfeso e especificamente àqueles que criam no evangelho pregado, né, pelos missionários e, sobretudo, pelo apóstolo Paulo. Então, Éfeso, ela é a maior e mais importante cidade da Ásia Menor. Por ser uma cidade portuária, tornou-se um centro comercial
e estimava-se sua população mais de 200 mil pessoas. Então veja que nós não estamos falando de um centro rural, nós estamos falando de um centro urbano. Na cidade de Éfeso, imperava o misticismo, a idolatria e a imoralidade e a perseguição aos cristãos. Nesta cidade, ou seja, em Éfeso, existia o templo de uma deusa chamada Diana. Quando nós lemos Atos, capítulo 19, versículo 21 ao 41, vai falar que o apóstolo Paulo teve uma grande dificuldade nesta cidade com um homem chamado Demétrio, que era um artifício, ou seja, ele fabricava imagem de escultura desta deusa Diana. E como o evangelho chegou em Éfeso, ali houve um grande alvoroço, porque, como base de sua fé, a idolatria, deixaram a imagem de escultura, deixaram a idolatria e começaram a adorar e a servir o Deus vivo e verdadeiro. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Tudo isto fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral. A cidade de Éfeso, ela foi alcançada pelo evangelho lá em Atos 18, versículo 19. É alcançada por quem? Pelo apóstolo Paulo. Ele ficou por lá algum tempo. No versículo 18, no capítulo 18 de Atos, versículo 21, ele se despede, ele sai, dando continuidade à sua missão. Ele volta novamente a Éfeso, lá em Atos, capítulo 19, versículo 1. E por 2 anos, ele atua nesta cidade, ministrando o evangelho de forma poderosa. Ali, queridos, atuaram não somente o apóstolo Paulo, mas Timóteo exerceu o seu ministério ali. Áquila e Priscila também exerceram o seu ministério ali. Apolo exerceu o seu ministério ali, e pastoreadas por homens e mulheres de Deus. Paulo advertiu essa cidade por 3 anos sobre os falsos mestres, os falsos profetas. Vamos começar a analisar o conteúdo da carta. Eu quero convidar você a ler o versículo 1, onde nós vamos ter umas informações muito importantes, da interpretação daquilo que nós iremos discorrer. Olha o que diz o versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Se você puder ficar com a Bíblia aberta, certo? Seja no modo digital ou no modo impresso, eu lhe peço para você, porque nós vamos estar discorrendo aqui nos versículos de 1 ao versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos é sobre os destinatários ou destinatário desta carta. Quando nós lemos, o destinatário desta carta é ao anjo da igreja. Olha o que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, o destinatário desta carta é o anjo da igreja. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos amados é para o remetente. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Ou seja, o remetente é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. A Bíblia também vai dizer que é também aquele que anda no meio dos candeeiros ou dos 7 castiçais de ouro. Talvez você, nesse momento, esteja se perguntando ou se indagando quem são as 7 estrelas e quem são esses 7 castiçais ou candeeiros. Você deve estar curioso, não? Quando você voltar um pouquinho mais para o capítulo 1 de Apocalipse, você vai encontrar
as características, sabe, dessas estrelas e desses castiçais. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 ao 13, vai nos dizer justamente isso. E eu quero que você leia comigo, acompanhando a leitura bíblica. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 ao 13. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, a característica, né, desses candeeiros e das estrelas está bem aqui no versículo 11 a 13 do capítulo 1. E quando você lê mais um pouquinho, chegando no versículo 20 do capítulo 1, você vai identificar quem são essas estrelas e quem são esses candeeiros. Olha o que diz o versículo de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Que Deus em Cristo seja louvado. Ficamos tanto o destinatário quanto o remetente, tá? Então, quem são o destinatário? O destinatário é o anjo da igreja. E quem é o remetente? O remetente é o próprio Jesus Cristo, tá? Então, ele está onde? É aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e também anda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais. Mas quem é, queridos, esse anjo? Tá? Quem são esses anjos? A interpretação mais consistente, bíblica e histórica é que os anjos aqui devem ser entendidos como o pastor da igreja. Então, é de compreensão histórica que os anjos a quem foi destinado, tá? Essa carta não é seres celestiais. Então, essa é uma mensagem pastoral, para que a partir dessa mensagem pastoral haja um cuidado muito maior dos pastores em relação às suas congregações, porque os 7 castiçais ou candeeiros representam quem? As igrejas. Então, é uma mensagem destinada ao pastor para que possa ser transmitida à sua igreja. Nesse caso, nós estamos falando da igreja de Éfeso, mas pode ser muito bem aplicada a todas as igrejas nos dias de hoje e a cada crente na individualidade e também na coletividade. Outra característica, antes de nós passarmos por aqui, passarmos dessa parte, é que a carta, ela tem pelo menos 4 características ou 4 apontamentos, tá? Quando você lê com cuidado, você vai encontrar quem é o remetente, Jesus, elogiando as igrejas, protestando contra elas, corrigindo elas e dando recompensas, tá? Então, esses são os apontamentos desta carta. Então, na carta de Éfeso, nós vamos encontrar Jesus elogiando a igreja, protestando contra ela, corrigindo e dando recompensa para aqueles que se arrependam e voltam aos pés do Senhor. Vamos prosseguir aqui. Então, Cristo faz elogios à igreja de Éfeso. Vamos ler onde nós encontramos esses elogios. Está lá no versículo de número 2. Olha o que diz do capítulo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Versículo 3.
e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Amém? Olha o versículo de número 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, Cristo faz 3 elogios à igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina, como nós acabamos de ler. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. E em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Se você prestou atenção em cada um desses pontos aqui elencados, Cristo viu isso, ou seja, essas qualidades na igreja de Éfeso, e elogiou, certo, o comportamento dos crentes nessas áreas ali. É muito interessante. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, né, que serve a Deus, e talvez, se você ainda não é um servo, ainda confesso em Cristo, mas analise. Em primeiro lugar, o que foi nós dissemos? Que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel à doutrina. Olha o que diz o versículo de número 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus, né? Diante dessa leitura que nós acabamos de fazer. E em terceiro lugar, mais uma vez, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Olha o versículo 3, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Que belos elogios. Será se você, nesse momento, que está nos ouvindo, será se você tem essas qualidades? Será se Deus, ele pode te elogiar dentro dessas qualidades aqui na igreja de Éfeso? Pense. A segunda coisa que eu vejo é Jesus apontando naquela igreja. Primeiro, ele elogia. Agora ele vai protestar contra a igreja por ter deixado o seu primeiro amor. Vamos ler o versículo de número 4? Olha o que diz. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor ou a tua primeira caridade. Então, queridos, Cristo, ele protesta. A igreja que era militante, que era atuante, mas tinha deixado algo de maior importância, qual seja o amor. A Bíblia diz que ele tinha deixado o primeiro amor. Então, o amor é a marca do discípulo verdadeiro. Quando nós lemos João 13, né, versículo 34 ao 35, nós vamos encontrar Jesus falando dessa marca, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Então, Cristo achou uma falha numa igreja que pregava, numa igreja que tinha muitas atividades, uma igreja que perseverava e uma igreja que preservava a doutrina. Parecia ser uma igreja ativa, e era de fato, mas aquilo que os olhos humanos não conseguia identificar, aquele que sonda mentes e os corações humanos identificou. Aquela igreja, por mais militante que fosse, tornou-se uma igreja fria. Perdeu o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor ou a tua primeira qualidade. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque a igreja de Éfeso, quando ela foi alcançada, ela tinha um ardente amor para com todos os santos. Se você ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo vai louvar a igreja de Éfeso
sobre esta qualidade. Ela tinha um ardente amor para com os santos. E agora, se você pegar aí um pouquinho mais, entre 30 e 30 e poucos anos, a igreja está sendo protestada porque lhe falta o amor. E o que faltava, assim, quando a gente analisamos o texto, o que de fato analisava nesse primeiro amor? Era o elemento do amor, irmãos, a simplicidade e a pureza. Uma igreja militante, uma igreja que perseverava, uma igreja que trabalhava na obra, mas tinha perdido sua simplicidade e sua pureza. Será se essa carta ela não é atual para os nossos dias? Nós assistimos, queridos, e testemunhamos, sabe, um evangelho totalmente alheio àquilo que os primeiros cristãos viviam. E o que os primeiros cristãos viviam? Um amor que tinha como característica a simplicidade e a pureza. Hoje, nós vivemos praticamente uma verdadeira Babel, uma confusão, a soberba, o orgulho, igrejas riquíssimas, sabe? Aonde se um membro for com algo mais simples, é motivo dos holofortes, é motivo, sabe, do falatório. Olha, fulano está com uma roupa muito simples, muito humildes. Os cultos que se realizam acabam sendo verdadeiros, como é que eu posso dizer, desfile, sabe, de moda, aonde se estende, sabe, aí um tapete vermelho, aonde as pessoas vão desfilar para mostrar seus melhores sapatos, roupas, e deixou de ser ter essa simplicidade. E outra coisa do aspecto do elemento do amor que tem se deixado é a pureza. Hoje nós vemos muitas misturas dentro da igreja, certo? A gente hoje não consegue mais ver uma igreja em uma totalidade de pureza. Sempre está ali coisas podres, coisas que não deveriam estar, corrupção dentro das igrejas. A gente vê, queridos, a pregação da palavra de Deus sendo corrompida, pessoas não tendo compromisso ao subir nos púlpitos para pregar a palavra do Senhor. Então, a igreja, ela tem perdido, sim, a pureza. Então, esse foi o motivo de Jesus Cristo ter protestado contra a igreja de Éfeso. Uma igreja fiel à palavra, fiel à doutrina, militante, mas que tinha perdido os elementos do amor. Quais sejam? A simplicidade e a pureza. Então, por isso, queridos, voltemos à simplicidade, voltemos à pureza. Se perdeu tanto, queridos, que hoje você não sabe mais, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas não sabe mais cultuar Deus. Escute bem, se não for num templo. E deixaram-se os lares. Mas, queridos, voltemos. Deus está nos chamando para voltar aos elementos do primeiro amor, a simplicidade e a pureza. A outra coisa que eu vejo Cristo chamando a atenção da igreja de Éfeso. Cristo chama a igreja de Éfeso a um novo recomeço. Cristo, queridos, ele está chamando a cada um de nós também, que vivemos uma vida distante, que perdemos a propriedade do primeiro amor, a simplicidade, sabe? E a pureza. Cristo está nos chamando também para um recomeço, para um novo recomeço. Cristo chama a igreja de Éfeso para um novo recomeço. Acompanhe comigo no versículo de número 5, o que diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Cristo está batendo na nossa porta, queridos, nos chamando ao arrependimento, assim como fez a igreja de Éfeso.
Mas você deve estar me perguntando nesse momento o que é arrependimento. Eu quero te dizer que arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão. Arrependimento é atitude. Não basta reconhecer que estamos errados. Não basta simplesmente eu reconhecer eu esfriei. Não basta simplesmente eu reconhecer eu estou distante dos caminhos de Deus. Deus quer uma atitude agora. Deus quer uma decisão. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós voltemos, irmãos, para os seus pés, para lhe servir, para lhe adorar na beleza da sua santidade. Então, essa foi a diferença, queridos. E aqui eu cito Pedro e Judas. Enquanto Pedro se arrependeu, Judas teve remorsos e os seus passos foram totalmente diferentes. E nós sabemos o destino de Judas. Judas tirou a sua vida e Pedro correu ao pé do autor da vida. Aleluia! E foi um grande homem de Deus. Queridos, voltar à prática das primeiras obras. Arrepender-se é mudar a mente, é mudar de direção, é voltar-se para Deus. Se você está distante, ainda há como voltar. Se você está lá no fundo do poço, deixe de cavar, volte, porque Cristo está nos dando essa chance, esse novo recomeço. É tempo de você voltar-se para Jesus. Você que se afastou dele, que está frio, você que deixou de orar, de se deleitar na palavra, é tempo de voltar. Aleluia. Deus dá essa advertência à igreja. E presta atenção, Deus dá uma chance, Deus quer dar um novo recomeço, mas Deus adverte também. E é isso que o Senhor está advertindo a igreja de Éfeso. E não tenha dúvida, irmão, você que nos assiste, Deus está nos advertindo nesse exato momento. Olha o que diz a parte do versículo 5 que nós lemos. Vou ler todo. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Olha a advertência. Deus chamando para voltar. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. E aí, querido, o que nós aprendemos com Eclesiastes 3:1? Há tempo para perdão de Deus e tempo para juízo. Nós estamos, queridos, no tempo da graça, no tempo do perdão, e precisamos voltar para Cristo, Senhor. Então eu te digo, eu te falo, vamos voltar novamente ao Senhor. O Senhor quer nos dar um novo recomeço, em nome de Jesus. E eu quero te chamar a atenção para um triste fato em relação à igreja de Éfeso. De acordo com o testemunho da história, a igreja de Éfeso não se arrependeu, a igreja de Éfeso não voltou ao primeiro amor, e o juízo de Deus atingiu não somente o castiçal, ou seja, a igreja, mas também a cidade, e no 5º século, toda a glória da igreja e da cidade de Éfeso foram destruídos. E eu quero te dizer nessa live, nesse momento, que a Bíblia nos ensina o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu tenho responsabilidade sobre a minha família. Você que é pai, você que é mãe de família, tem responsabilidade pela sua casa. Preste atenção. Nós não podemos esperar simplesmente sermos instruídos no dia de domingo, sabe, pelo pastor na igreja. Nós temos de chamar os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos parentes e amigos que porventura possam estar próximo de nós e ministrar a palavra. Se vão se arrepender, se vão viver uma vida voltada para Deus, nós não sabemos. Mas uma certeza eu tenho, se nós formos fiel,
Deus é fiel para cumprir aquilo que está na sua palavra. Então, todos nós, pais, mães, filhos, irmãos, nós temos responsabilidade na nossa família. Então, queridos, se nós estamos distantes, voltemos aos pés do Senhor, voltemos à adoração, voltemos a louvar a Deus. Porque senão, queridos, Deus pode tirar as coisas que Ele tem dado de nós, assim como Ele tirou da igreja de Éfeso. Mas para aqueles, queridos, que voltarem, aqueles que voltarem à essência da adoração e viverem um evangelho puro e um evangelho simples, há recompensa. E aí é o que a palavra de Deus vai nos dizer, queridos, sobre a recompensa. Olha aqui o que o Senhor vai dizer na sua palavra, no versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! A recompensa é comer da árvore da vida. O que isso significa, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve? O comer da árvore da vida expressa a participação na vida eterna. Deus em Cristo está nos convidando, amados e amadas, para nós termos um gozo eterno. Nós não devemos fixar nossa confiança nas coisas desse mundo, nas coisas que são passageiras, nas coisas que são perecíveis. Nós devemos fixar o nosso olhar nas coisas eternas. E Cristo está nos chamando e nos convidando para fazermos parte desse banquete espiritual e de nos deleitarmos nele e termos total prazer nele, hoje e eternamente. Esse convite, esse chamado de Deus não é para amanhã, é para hoje, irmão, é para hoje, irmã. As recompensas do Senhor são maravilhosas, são vida, são paz, alegria. Oh, Deus Santo, como Tu és maravilhoso. Nos chama ao arrependimento e nos promete grandes recompensas pela Tua graça, porque nós não somos merecedores, ó Deus. Continue, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando, Senhor, as condições de viver uma vida que Te agrada, Senhor. Se há algum esfriamento espiritual nessa hora, Senhor, aos que nos ouvem, aos que nos assistem, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que por meio do Teu Espírito, Senhor, faça acender a chama que outrora queimava, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor. E por fim, para nós concluirmos, Jesus está no meio dos candeeiros e também anda no meio dos candeeiros, onde encontramos junto às igrejas, elogiando, protestando, corrigindo e dando recompensas aos que forem obedientes à sua palavra. Mas como vimos pela sua advertência à igreja de Éfeso, não podemos abandonar a marca que caracteriza o verdadeiro cristão, que é o amor. Por isso Cristo faz um chamado ao arrependimento à igreja de Éfeso, por ter deixado as primeiras obras, e a chama ao arrependimento, prometendo-lhe um novo recomeço, com a promessa de participação de vida eterna. Tudo o que vimos sobre a igreja de Éfeso se aplica a nós nos dias atuais, tanto na individualidade quanto na coletividade. Por isso, queridos, eu te convido nesse momento para que nós possamos orar a Deus. Se essa palavra falou ao teu coração, se você tem vivido uma vida distanciada de Deus, arrependa-te, volte ao Senhor, deixe a chama do Espírito Santo queimar no teu coração,
Volte a ler a palavra, volte a orar, sabe? Volte aquilo que Deus tem te dado, use teus dons e talentos, teus ministérios que Deus tem te chamado para exercer. Volte, ainda há tempo, a porta da graça está aberta. Então feche os teus olhos nessa hora. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez te louvar pela tua palavra, pelo teu chamado, por nos usar como instrumentos para levar a tua palavra, o teu amor ao coração dos homens e das mulheres sedentos e daqueles que estão afastados, como um chamado de última hora para arrependimento. E que o Senhor possa, nesse momento, o Senhor que sonda mentes e corações, possa visitar cada mente e cada coração nesse exato momento. O Senhor sabe as áreas que nós precisamos e carecemos de mudança. E eu quero confessar ao Deus que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então eu clamo, Senhor, tuas misericórdias sobre nossas vidas, que o Senhor possa entrar com a tua providência e que o Senhor possa restaurar a nossa fé, a nossa saúde, meu Deus, espiritual, que o Senhor venha nos fortalecer na força do teu poder, que nós possamos viver uma vida que te agrada em amor para contigo e de amor para uns com os outros, com nossos irmãos. Ó Deus amado e santo, em nome de Jesus, abençoa a cada um de nós, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que ainda irão se arrepender, Senhor. Faça uma obra maravilhosa nas nossas vidas, ó Deus, e que nós não venhamos ser destruídos pela nossa rebeldia, mas pelo contrário, que essa palavra traga edificação e salvação. Assim eu te oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos?